Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro e você já me conhece. E nós hoje vamos falar sobre mais um tema de representação comercial. Vamos falar sobre a competência dos juízos para julgar as ações de representação comercial. Pois bem, amigos, lá no artigo 39 da Lei 4886 de 1965, que você já sabe, é a lei que regula as relações de representação comercial, há a previsão legal de que o juízo competente para julgar as ações de representação comercial é o juízo do domicílio do representante comercial, bem como está previsto no mesmo artigo que é competente a justiça comum, ou seja, a justiça estadual. Essa previsão legal nos remete a sempre que formos propor alguma ação que discuta um contrato de representação comercial, essa ação deve ser proposta na justiça comum, ou seja, na justiça estadual, e no foro do domicílio do representante comercial. Por exemplo, em São Paulo, nós temos os foros regionais e temos o foro central. Você vai decidir em que foro você vai mover a sua ação a depender da sede do representante comercial, seja pessoa jurídica ou pessoa física, né? A sede dele é que vai determinar em que foro a ação deve ser proposta. Agora, nós temos aqui, tem nos chegado uma questão muito interessante, né? Que é a respeito da previsão contratual do uso do juízo de arbitragem. Vejam só, algumas representadas têm usado desse subterfúgio de colocar lá no contrato de representação comercial de uma cláusula arbitral, ou seja, afastando a justiça comum, a justiça estadual, né, e elegendo o tribunal arbitral para resolver as questões de representação comercial. Vejam, meus amigos, no nosso entendimento, isso não é possível, mesmo que haja uma previsão contratual. Nós entendemos que a previsão legal inserida na Lei 4886, ela é uma questão de ordem pública e não pode ser afastada pelas partes, principalmente se ela traz prejuízo para o representante comercial, que é reconhecidamente a parte hipossuficiente, né? A parte mais fraca no contrato de representação comercial. Então, vejam, lá na Lei 4886, por exemplo, no artigo 27, está prevista a indenização por caso de rescisão imotivada do contrato de representação comercial. Nós já derrubamos inúmeros contratos que tinham uma previsão de que não haveria nenhuma indenização. Embora houvesse a previsão contratual, as partes, o entendimento majoritário da jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, é no sentido de que as partes não podem afastar a ordem pública. Elas não podem mitigar a ordem pública. Então, por isso, não podem afastar a indenização prevista na Lei 4886. Da mesma maneira, o nosso entendimento é no sentido de que, sendo uma determinação legal de que é competente a Justiça Estadual e o foro do domicílio do representante comercial, as partes não podem modificar isso por meio do contrato, por se tratar de uma questão de ordem pública, né? Há uma determinação legal de que a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante são competentes para dirimir as questões do contrato de representação comercial. Por isso, no nosso entendimento, não é possível eleger o tribunal arbitral.
embora haja uma legislação específica a respeito do tribunal arbitral, essa questão não pode ser posta em contrato, né? E se posta, deve ser afastada, deve ser pedida a nulidade dessa cláusula, porque ela está em confronto com a ordem pública. Ok, meus amigos? Era isso que nós tínhamos para conversar com vocês hoje. E antes de me despedir, vou pedir mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, deixem suas sugestões para nos incentivar a continuar aqui com o nosso trabalho. Até a próxima semana com mais um tema interessante de representação comercial. Um forte abraço, até lá!